pensa só, 1991, o mundo inteiro prende a respiração. Por quê? Porque uma das duas superpotências globais, ela simplesmente evaporou, desapareceu. Como que um império que basicamente definiu o século XX pode desmoronar assim, tão rápido? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora para entender as causas, as consequências e como, no fim das contas, esse evento ainda desenha o mundo em que a gente vive hoje. Olhem bem para essa imagem. Ela é muito mais do que um desenho. É o retrato de um momento que mudou tudo. Ali está Mikhail Gorbachev, o homem que tentou reformar um gigante. E agora? Agora ele só pode olhar para os cacos do seu império. A foice e o martelo, símbolos de um poder que se espalhava por um sexto do planeta, estão ali, quebrados no chão. Foi um colapso que ninguém, absolutamente ninguém, previu que seria tão veloz. E aqui, olha só, nas palavras do próprio Gorbachev, no seu discurso de despedida, dá para sentir o tamanho do vácuo, da incerteza daquele momento. Não foi uma transição suave, de jeito nenhum, foi uma implosão. E essa implosão deixou um buraco gigantesco bem no centro da geopolítica mundial. Tá, mas o que leva uma superpotência à ruína? A gente precisa entender que não foi uma coisa só, não foi um único evento. Foi, na verdade, uma série de rachaduras muito profundas lá na base do sistema soviético. Vamos fazer, então, uma verdadeira anatomia dessa queda. Os especialistas geralmente apontam para 6 fatores principais que, quando se juntaram, criaram a tempestade perfeita. A gente está falando de uma estrutura política super rígida, uma economia que não andava mais e até mesmo reformas que, na intenção de ajudar, acabaram dando um tiro no pé. Vamos olhar cada um deles de perto. Primeiro, a base de tudo, um sistema autoritário. As decisões eram todas tomadas por um grupo minúsculo lá no Politburgo, o Comitê Executivo do Partido Comunista. Enquanto isso, quase 300 milhões de pessoas não tinham voz nenhuma, e qualquer um que discordasse era brutalmente reprimido. Essa exclusão toda gerou um descontentamento silencioso, mas que foi se acumulando, crescendo, por décadas. Agora, o que é fascinante nesse slide aqui é a frieza dos números. No finalzinho dos anos 80, a economia planejada soviética, ela simplesmente não conseguia mais competir. O PIB era metade do americano. Era aquele famoso eles fingem que nos pagam e a gente finge que trabalha. A realidade era de estagnação, aumento da mortalidade infantil, um cenário bem sombrio, na verdade. E aqui entra um dos maiores paradoxos da história soviética. O próprio sistema que investiu uma fortuna em educação, que formou cientistas, engenheiros, uma nova classe de cidadãos super instruídos, essa mesma classe começou a ter mais acesso a informações do mundo lá fora e, claro, começou a questionar o regime que a formou. E aí, chega o Gorbachev com um plano para tentar salvar o RSS. A perestroika, para reestruturar a economia, e a glasnost, para trazer mais transparência e abertura política. Qual foi o problema? A perestroika, no curto prazo, piorou ainda mais a crise econômica. E a glasnost? A glasnost abre as comportas para todo aquele descontentamento que estava guardado há décadas vir à tona. As ferramentas que eram para salvar o sistema acabaram acelerando o fim dele. E essa linha do tempo ilustra de forma brilhante a velocidade do colapso. A partir da queda do Muro de Berlim, foi uma reação em cadeia, um efeito dominó. Os países satélites se foram e logo as próprias repúblicas soviéticas, como a Lituânia e Estônia, começaram a declarar independência. O golpe final, o checkmate, veio quando a própria Rússia, com Boris Yeltsin à frente, decidiu pular fora do barco. Com o fim da União Soviética, aquele mundo bipolar que a gente conhecia desapareceu. E no lugar ficou um enorme vácuo de poder e, claro, uma nova era de incertezas. Essa era a pergunta de $1 trilhão. A briga entre comunismo e capitalismo tinha sido o grande motor dos conflitos globais por quase 50 anos. E agora? O que viria a seguir? Qual seria a nova linha que dividiria o mundo? E foi no meio desse debate todo que surgiu uma teoria bem controversa, mas que se tornou extremamente influente. Ela tentava responder exatamente a essa pergunta. Era a teoria do choque de civilizações. E a resposta que o cientista político Samuel Huntington deu foi radical para a época. Ele disse basicamente que o motor da história estava mudando. Os grandes conflitos globais não seriam mais por ideologias políticas, e sim por cultura e religião. A pergunta de que lado você está seria trocada por quem é você. Uma mudança total de paradigma. Então, o ponto crucial aqui para Huntington era que o mapa do mundo estava sendo redesenhado. Não mais por fronteiras políticas, mas por grandes blocos civilizacionais. O Ocidente, o mundo islâmico, a civilização cínica e por aí vai.
E ele previu que os conflitos mais perigosos, tipo a Guerra da Bósnia, que estava explodindo naquela época, iam acontecer justamente nessas linhas de falha, onde essas placas tectônicas culturais se encontram e, bom, se chocam. É claro que essa teoria foi, e ainda é, super criticada. A principal acusação é que ela é simplista demais. Ela pinta o mundo em blocos gigantes, como se fosse uma coisa só, ignorando a diversidade imensa que existe dentro de cada civilização. Afinal, conflitos como a briga entre sunitas e xiitas mostram que as linhas de falha internas podem ser tão ou mais explosivas. Os críticos dizem que a nossa identidade é algo muito mais complexo do que esses grandes rótulos. Mas olha só, independentemente se a gente concorda ou não com Huntington, uma coisa é fato. O colapso soviético deixou um legado de reorganização global que continua até hoje e que levanta questões que ainda não foram totalmente respondidas. E esse é um exemplo perfeito disso. O Conselho de Segurança da ONU, com seus 5 membros permanentes, é um retrato do mundo de 1945. Países como Brasil, Alemanha, Índia e Japão, todos eles argumentam que essa estrutura está obsoleta, que ela não reflete mais as potências do século XXI. É uma consequência direta daquele vácuo de poder deixado lá em 1991. E esse legado todo não aparece só em instituições, mas também na forma como a gente enxerga o mundo, nas nossas percepções culturais. Para fazer a gente refletir sobre essas linhas divisórias, o filósofo Slavoj Žižek propõe este experimento mental. Uma menina americana falando com patriotismo sobre o pai soldado é vista como ato de amor. Mas, e se a menina fosse de outra cultura falando do pai que luta do outro lado? A nossa reação, que é instintivamente diferente, expõe o quanto a gente ainda enxerga a realidade através de lentes culturais bem profundas. E assim, a gente termina com essa provocação. O fim da União Soviética dissolveu fronteiras geográficas e ideológicas que eram muito claras, muito nítidas. Mas talvez ele só tenha revelado outras fronteiras, mais profundas e bem mais complexas. No mundo conectado de hoje, o que realmente nos separa e o que nos une? É a geografia de um mapa ou é a cultura que a gente carrega dentro da gente? Fica aí uma questão para a gente pensar.